Olá, bom dia. Oi, Tânia. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Me perdoe o atraso. A gente Imagina, avança um pouquinho, tá? eu tava assistindo a entrevista aqui da Bruna e da Bárbara, do Érico. Eu falei, que bom que aí eu já vou tô anotando as coisas que eles estão falando. Ah, que legal. E aí, Carol, como é que você tá? Vi aqui que saiu venda. Você viu, menina? Nossa, eu fiquei tão feliz, Vânia, tão feliz. E foi graças à sua análise, tenho certeza. Porque tudo que você falou, eu fui pegando, sabe? Eu assisti umas 3 vezes nossa análise junto, e aí eu fui Uhum. pegando detalhe por detalhe, tipo, o jeito simples que você fala. E claro, eu trouxe para minha copy, sabe? Então eu peguei bem certinho tudo que você me falou nos criativos, que você deu ideia de Hum, criativo, eu peguei escrevi do jeitinho que você falou, sabe? E deu super que certo mesmo. bom. Ah, que bom. Fico feliz em poder ajudar. Agora vamos pro próximo passo aí, né? Isso, pois é, agora que vem os desafios, né? E aí eu comecei a estudar o módulo, né? Que eu não tinha estudado até então, né? Eu falei, não, eu vou estudar só o semente, depois que eu vender, eu estudo o resto para não confundir minha cabeça. E aí, esse final de semana, eu peguei para estudar, já tive várias dúvidas assim, falei, vou falar com a Vânia, ver se ela me ajuda. Vamos construir a cópia do lançamento clássico, né? Eu É, vou dar uma em geral aqui no que a gente falou da outra vez, ver se está alinhadinho, né? tá. E o pessoal começou a vir. Sim, começou, menina. Nossa, e tem bastante gente assim. Eu vi que bastante gente fala que ai, por conta do dinheiro. E você vê que tem até pessoas que realmente é, porque você viu que teve uma que eu fiz a venda que eu vi que ela tirou da poupança do filho, sabe? Então, realmente, pessoal que tava sem dinheiro, mas deu um jeito. Mas assim, eu tô tentando contornar essa objeção. Ah, entendi. Que legal. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Ó, então, o avatar aqui são as mulheres que estão percebendo que o casamento está indo por água abaixo e então, assim, o que que eu vejo aqui? Cuidado para não cometer esse erro, mulher. Peraí, vamos ver. As mulheres que têm essa qualidade conseguem recuperar seu casamento. Ah, esse aqui está mais alinhado, percebe? O que que a gente precisa só tomar cuidado? É, aqui no início que tá, ó. Como se tornar mais bonita aos olhos do seu marido? Então, esse aqui não é para esse avatar. Essa headline não é tanto para esse avatar. Não pega tanto A na dor. dor. É tipo assim, ó, se o seu marido não te olha mais como antes, é assim que você se torna bonita aos olhos dele. Tipo, alguma coisa assim, entendeu? Tá. Sempre Mas trazer essa assim, dor, essa cutucada, né? sempre esse dedo na ferida, porque é isso que ela está vivendo. Tá. Ó, restauração do casamento, são palavras que vai estar conectando elas a você, né? Cuidado Uhum. para não cometer esse erro no seu casamento. Aqui pode ser para qualquer pessoa, não para quem está naquela situação. Tá, Percebe que tem que estar mais específico, deixar mais específico. tá bom. Se cair nessa armadilha, vai ser impossível voltar a admirar seu marido. É, esse é o maior, esse é o motivo que faz a esposa parar de admirar o marido e o casamento acabar, sabe? Sempre trazer para esse fim do casamento, né? Esse É, fim iminente, né? exato. Ó, isso vai te ajudar a ter clareza sobre os pensamentos que atrapalham o seu casamento. Isso daqui é mais uma visão sua do que uma dor dela, percebe? Aham. Então, tenta trazer mais para a visão dela, do que ela está.
Então, o ponto de conexão, que eu acho que a gente conversou na outra análise, tem muito mais a ver com aquilo que ela está vivendo, que talvez ela nem tenha consciência de que ela tem pensamentos que atrapalham. Faz sentido? Faz. Ou seja, então, tá anos-luz melhor do que o anterior, que eu lembro, né? Que a gente mudou isso também. Porém, dá para deixar melhor, dá para deixar mais específico. E aí, quanto mais específico, mais conexão eu tenho com essas mulheres aí. Tá bom? Faz sentido isso, Carol? Faz sim, muito. É que é o que você falou, né? Eu tô vendo agora com a minha visão, não mais na visão delas, né? Então, traz mais o que sai da boca dela. Tipo, entenda como esse comportamento vai ajudar a resgatar o seu casamento. Porque tá indo por água abaixo, né? Tá. Tá, o preço da Lid ficou legal, né? Sim. O que E que eu posso acontece usar aqui? esse. Oh, desculpa, pode falar. Não, eu só tô vendo por que que deu esse ROI negativo. Deixa eu tirar essa barra aqui. Então, 697 está um preço legal. Investiu 3, voltou 2. 900, remarketing. Eu acho que nós vamos ter que abaixar um pouquinho esse preço de lead, viu? Você entendeu por quê? Porque o ROI tá negativo? Aqui a taxa de conversão das pessoas que você captou foi muito baixa. Então, tem duas formas da gente escalar. Ou a gente baixa o custo da lead e traz mais gente, ou a gente aumenta a taxa de conversão. Entende? Então, assim, o preço da lead não está fora, tá? Tá um preço legal. Se a gente conseguir baixar um pouquinho para menos de R$ 1, menos de R$ 2, e conseguir aumentar essa taxa de conversão, que aqui a gente espera de meio de 0,5 a 1% de conversão. Então, a gente tem que também mexer nessa conversão aqui, tá? Isso a gente mexe como? Como que a gente melhora? Criativo. Eu achei que a música não combinou com Com o... Não, você percebeu agora? Parece que... Então, Sim. E você assim, sabe que tinha outros melhores que eu achava, né? Que tava mais emocionante, mas esse foi o que converteu melhor. no próximo, o que que você faz? Você troca a música Tá. para ver, tá? Porque não está condizendo com Se você estivesse falando algo engraçado, Uhum, é, mas tá bom. não é o caso aqui. Então, eu trocaria, mas está alinhadinho, tá? Ó, tá falando da. Você está achando que seu marido. Tá achando que seu marido frio? Tá, beleza. Tá alinhado. Vamos ir pro. Você colocou os 5 melhores aqui? Ah, Ok. colocou. Legal. Esse daí, eu lembro que você me falou que trazia ali de desqualificada, mas ele foi o que eu deixei para pôr no final. Uhum. Foi o Sabe o que minha que eu última tô escolha. achando agora, olhando aqui para os números? Hum, Ele tá alinhado com uma dor. Só que eu acho que essa não, eu acho que dá para deixar essa dor desse criativo, quero que você teste esse criativo, o mesmo formato, com escrita, só que falando assim, ó, o seu casamento tá indo por água abaixo,
Vocês não dialogam mais, vocês não têm mais intimidade. Porque você marido tá percebe que é diferente. Seu marido está frio, é uma coisa, é uma dor, é uma dor. Mas quando diz respeito ao casamento está indo por água abaixo, ou está caminhando para o divórcio, entende? Uhum. Quando a gente consegue deixar mais claro, poderia ser, por exemplo, por impotência sexual, do jeito que está aqui. Faz sentido isso? Ó, É a parte da impotência. aqui, ó, você está achando o seu marido frio? Ele não te procura mais? Poderia ser por outras coisas, não porque o Entendi. casamento está indo por água abaixo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, se a gente consegue deixar isso mais explícito, já no início, a gente atrai as pessoas que estão realmente sentindo que o casamento está indo por água abaixo. E isso daqui, ó, essa taxa aqui de conversão, ela aumenta, porque as pessoas vêm mais consciente. Lembra que a gente está falando que tem dois fatores que escalam? Ou é mais lead ou é aumentar a taxa de conversão? Ô, Vânia, só uma dúvida. Essa porcentagem de conversão sobre lista de inscrito, essa conversão é o número de vendas mesmo, é isso, né? Por exemplo, eu captei 1.000 leads, né? Então, dessas 1.000 leads, quantas compraram? Ah, tá É certo. isso, tá certo, Entendi. né? Uhum. Então, por isso, a sua taxa de... Por que está dando ROI negativo? Porque a taxa de conversão sua está muito baixa. E isso pode estar relacionado também com a oferta em si? Nós vamos ver. São vários fatores, né? Mas o primeiro é atrair as pessoas mais qualificadas, Tá. tá? Então, isso é o primeiro passo que a gente vai arrumar. Tá claro isso para você, Carol? Tá sim. Tá? Uhum. Beleza. Então, agora, deixa eu ver os outros criativos aqui. Você tá sentindo que tá perdendo seu marido porque vocês não conseguem mais se conectar? Ó, esse aqui é uma dor boa para usar. Não tem risco de ser qualquer outra coisa. É isso que ela está falando. Percebe? Sim. Ele tá distante, você não sabe o que fazer, e aí ficam vivendo igual duas pessoas desconhecidas debaixo do mesmo teto? E se eu te dissesse que tem uma maneira de resolver isso? Num evento gratuito que eu vou fazer, eu vou te mostrar como recuperar o seu casamento, mesmo que ele esteja à beira do divórcio. É um evento online, então não perde mais tempo, clique em Saiba Mais e se inscreva. Tá, legal. Pega essa dor aqui, transforma naquele formato, que é o visual, e testa também, tá? Tá. Certo. Esse daí ficou mais específico, né? Ficou. Então, você pode ter atraído muita gente que, nesse criativo aqui, de início, depois você explica, mas de início, tá achando seu marido frio? Ele não te procura mais? Pode ser traição, né? Pode ser outras coisas, entende? Então, vamos ver. Esse aqui, Seu primeiro. primeiro, tá? Inverte, faz ele invertido, tá? Tudo isso para a gente trazer pessoas certas, beleza? Tá. Uhum. Tá, acho que está claro também Uhum. a questão do conteúdo, né? As headlines ali também deixar um pouquinho mais específica. Vamos ir para a construção do script do webinar. Do webinar não, do passo.
Olá, boa noite. Seja bem-vinda ao evento Casamento Restaurado. Eu sou Carol Flaviano, especialista em relacionamento, e hoje eu tô aqui pra te mostrar o caminho pra recuperar o seu casamento, mesmo que você esteja à beira do divórcio, mesmo que o seu marido tenha ido embora, mesmo que ele tenha falado que não quer mais ficar com você, que quer que você seja feliz, mesmo que ele até tenha falado pra você que já tem outra pessoa, que ela supre tudo que ele quer, e mesmo você que não tá nessa situação tão crítica, mas percebe que as crises estão cada vez mais frequentes no seu casamento, você percebe que as brigas, por motivos que antes nem eram motivos de briga, hoje estão presentes no seu casamento, mesmo se você percebe que o seu marido tá frio, mesmo se ele tá distante, se você tá sentindo essa indiferença dele, independente da sua idade, independente de quanto tempo você tenha de casado. Eu quero te dizer que tem sim como recuperar o seu casamento, então fica aqui comigo até o final, que eu vou te mostrar como, tudo bem? Mas antes de começar, eu quero te dar os parabéns, porque se você tá aqui comigo agora, né, às 9 horas da noite, lutando pelo seu casamento, é porque você tá realmente comprometida. Quantas mulheres, quantos casais acabam desistindo porque não querem fazer o que precisa ser feito, não querem lutar pelos seus casamentos. Então, primeiro, eu quero Fez gravado, Carol? Foi. te dar os parabéns por você estar aqui comigo, comprometida a cuidar da sua família, tá? E hoje eu vou te mostrar como eu saí de uma situação em que eu me sentia desvalorizada, em que eu me sentia desrespeitada, em que eu sentia a indiferença do meu marido, em que eu sentia vontade Aqui é a prova, né? É, Tá. isso mesmo. de largar tudo também, em que eu não conseguia dialogar com ele, porque era como se eu sempre estivesse errada. Como eu consegui sair dessa situação em que eu tava à beira do divórcio e consegui sim recuperar o meu casamento. Hoje, eu e o Wellington, meu marido, a gente tem um casamento que é muito melhor do que no começo, muito melhor até que no começo do namoro, porque agora a gente tem cumplicidade, agora a gente tem um amor sólido, um amor maduro, a gente tá bem, a gente tá feliz, a gente luta junto, a gente sonha junto. Então, eu quero te dizer que hoje eu dedico o meu tempo e a minha vida pra ajudar você a recuperar o seu casamento também. E eu quero te dizer que isso não é mágica, não tem passe de mágica, isso é um passo a passo, é um método. Só que pra eu te explicar como funciona esse método, eu preciso te explicar como eu cheguei nele. Eu e o Wellington, a gente começou a namorar, a gente era bem novinho. Legal, 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 legal. E escrevi e fiz exatamente do jeito que você Ficou copiei, legal. sabe? Aham. Aqui dá para você desenrolar até um pouquinho mais de argumento, A tá? prova, Depois da prova. Ó, depois da prova. Tá. quer ver? Script. Do CPL 1 agora. Uhum. Apresentação. Roma. Apresentação Roma. Quebra de objeção. Qual seria essa quebra de objeção? Então, mesmo que lá, né? Mesmo que hoje o seu marido. Tá. Então, Então mesmo tá. que. Tá certinho aqui, tá? E agora Independente eu tenho uma dele. prova de aluna, tá, Vânia? Ah, é? Ela fala, numa aula, já tá até gravado, inclusive, é só editar. Ela fala que o marido tinha saído de casa, e aí depois que a gente, né, de eu ter aberto a mente dela, ela conseguiu entender, conseguiu ver que ela estava sendo egoísta, e agora eles estão juntos, ela fala. Que legal. A prova aqui, como é editado, né? Agora também o lançamento clássico, você pode colocar a foto de vocês juntos, com a família, ou viajando, assim, entendeu? Para ser uma prova visual também, tá? Tá, colocar a prova visual. E aqui, na hora que você for colher o depoimento, você pode colocar assim, ó. Como era antes? Ah, Como você se sentia? Como é hoje? Como você se sente? uhum. Então, como era antes e como a pessoa se sentia como um avatar está hoje, né? Como ele se encontra hoje. E o avatar, né, que está assistindo, então ele está nessa situação hoje. E como é hoje, como você se sente, o avatar é a prova que é possível chegar na Roma, tá? Uhum. Beleza, prova, como era antes, como você se sentia, como é hoje, como é que você se sente.
Imagine você. Quero que você coloque agora. Agora eu quero que você se imagine. Tipo, seu marido sendo carinhoso com você, você também com ele. Então, o que que vai acontecer com essa pessoa quando ela chegar lá na Roma? Fazer essa projeção do futuro para ela, quando ela chegar lá, faz com que ela comece a perceber que é possível para ela também, tá? Por exemplo, imagine você não sentindo mais desconfiança nesse sentido. Você resgatando o seu casamento, você não tendo uma desconfiança, você sendo segura, então o que que vai acontecer com ela lá, né? Na Roma. Certo? Imagine você. Isso não é mágica, igual você colocou lá. Não é mágica. Nossa, e tão pouco tempo assim que você fez alunas, já teve alunas, já tem resultado? E essa eu ensinava no gratuito. Depois que eu fiz meu primeiro Ah, semente, eu comecei a ensinar ela no gratuito. entendi. Inclusive, nessa Hum. turma, o Wellington até falou, Carol, você tem que parar de fazer isso, porque entrou 3 alunas, mas tem 2 assistindo gratuito, porque eu fiquei muito comovida e a pessoa realmente não tinha dinheiro. Então, eu deixei elas participarem. Tem uma outra coisa que você vai fazer. Na hora do tráfego, você vai selecionar assim, ó, pessoas que têm graduação, que têm pós-graduação, o interesse público frio. Você vai dar uma selecionada, você não vai pegar qualquer pessoa, entende? Porque senão vem Eu, um co- eu tinha até público. colocado, Vânia, não sei se também é possível ou se eu mudo. Eu coloquei assim, por exemplo, pessoas que têm interesse em resort, cruzeiro. Pode ser que essas pessoas também pesquisem isso, Ah, né? Então, assim, tem cargos de liderança, tem graduação, viajou para fora do Brasil. É diferente, percebe? Do que tem interesse em resort. tá bom, vou mudar então. Isso. Também ajuda a trazer um público mais qualificado para a compra, né? Tá. Isso não é mágica, existe um método, um passo a passo, para se chegar nesse resultado. Só que antes eu vou mostrar como é que eu cheguei nele, né? Nesse método, história. Né? E 11 anos depois a gente casou, né? A gente teve que estudar, enfim, né? A gente fez faculdade, enfim. 11 anos depois a gente tava casado. E aí a gente achou que ia tirar de letra o casamento, porque a gente já tinha tanto tempo junto, né? Achou que ia tirar de letra. Só que aí veio, né, o casamento, 24 horas juntos, dividindo os mesmos espaços ali da casa, os mesmos cômodos. E aí a gente começou a perceber que algumas manias a gente não conseguia conhecer antes do casamento. Como, por exemplo, como cada um era com a organização, como cada um lidava com as finanças. E a gente começou a perceber uma diferença aí, né, entre a gente. A gente começou a perceber que a gente era diferente nesses pontos. Só que como a gente não sabia direito como resolver, a gente foi jogando pra debaixo do tapete, porque, né, afinal o começo do casamento tinha todas as maravilhas. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, essas maravilhas ali do começo do casamento já não tinham mais. Essas brigas, esses desentendimentos por essas diferenças, elas começaram a ficar frequentes, né? Eu sou uma pessoa que eu não suporto bagunça. Então chegar em casa, abrir a porta e ver roupa jogada na cadeira, um monte de coisa em cima da pia, bagunça, tênis pra lá, chinelo pra cá, isso me irritava demais. Me deixava num estado que o Wellington chegava e eu já ia gritando, sabe? Porque ele só resolvia quando eu gritava. Quando eu falava, não resolvia. Então, esse era o jeito que eu encontrei pra conseguir mostrar pra ele que aquilo não tava certo. E aí, além dessas brigas por conta de organização, tinha briga também por conta das finanças. Por quê? Porque o Wellington ele é uma pessoa super econômica e eu já sou uma pessoa mais gastona. Então, o que começou a acontecer? Cada um começou a cuidar do seu dinheiro do jeito que bem entendia. Só que aí, né, não deu certo, deu briga, com certeza. Então, a gente percebeu que começou a se desentender muito por isso. E o Wellington também, ele adora carro antigo, né? E eu percebia que ele era como se ele me deixasse em segundo plano pra fazer as coisas dele. E isso também começou, sabe? Então, foi juntando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma outra coisinha lá. E aí eu comecei a perceber que o negócio tava ficando esquisito, mas até então achava que era normal, né? Só que eu mal sabia que era o começo, era só o começo. Por quê? Porque aí eu comecei a perceber o Wellington meio indiferente comigo. Eu comecei a perceber o olhar dele frio, comecei a perceber ele distante de mim. E aí eu comecei a ficar desconfiada, comecei a sentir muito ciúmes dele. E aí quando ele ia pro banho, o que eu fazia? Queria descobrir o que tava acontecendo, né? Eu precisava achar um motivo.
ia pro celular dele, vasculhar, e aí se via uma curtida numa foto de alguém, ou um número desconhecido, aí já dava briga, sabe? Aí a gente já começava a brigar, e essa situação, ela foi piorando, ela só foi piorando. E aí teve um dia que eu tava já tão estressada com isso, tão irritada, que eu falei pra ele, quer saber de uma coisa? Vamos se divorciar? E aí ele olhou pra mim e falou, vamos. Aí nesse momento, o meu chão abriu, o meu coração gelou, porque não era o que eu queria. Eu queria ficar bem com ele, sabe? Eu queria que a gente voltasse a dar certo, mas a gente não tava conseguindo. E aí na mesma hora eu lembro que eu voltei atrás, eu falei, não, vamos tentar mais um pouco, né? Porque minha cabeça já foi lá no futuro. Comecei a pensar, nossa, a gente vai ter que se divorciar, vai ter que se desfazer da casa. Enfim, aí eu falei, não, vamos tentar. E aí eu comecei a tentar, sozinha, né, assim. Ele tentava do jeito dele, eu tentava do meu jeito. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a tentar agradar. Então eu parei de brigar por motivo de organização, eu comecei a tentar me controlar mais com as finanças. Então eu fui tentando perceber as coisas que faziam a gente brigar e fui deixando de fazer pra agradar ele. E aí eu percebia ele tentando também fazer alguma coisa, mas não dava certo. E aí teve um dia que eu até falei, gente, será que ele não me ama mais? Será que acabou mesmo? Será que acabou o amor? E eu comecei a perceber o Wellington ele tentando, mas é como se ele estivesse sendo forçado, sabe? A me amar. Aí na hora que eu percebi isso, eu falei, não, chega, agora chega. Eu preciso procurar ajuda. Só que eu não sabia muito o que fazer, né? Então eu comecei a procurar pessoas dentro da igreja, que inclusive me deram orientações maravilhosas. Comecei a procurar livro, fiz curso de desenvolvimento pessoal, porque eu precisava descobrir. Só que o problema é que nenhuma dessas coisas me dava um passo a passo, me dava uma orientação clara do que seguir, do que fazer, de qual era o meu próximo passo. Era como se eu encontrasse um monte de peças soltas, sabe? De coisas que eu precisava fazer e que aí eu tinha que sair encaixando pra construir, aí sim construir uma linha de raciocínio, sabe? Encaixar toda coisa pra conseguir, né, aplicar. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a encaixar essas peças, comecei a entender como que funcionava ali toda essa situação. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que eu comecei a me sentir mais confiante, eu comecei a aumentar minha autoestima. E aí, eu percebi que o Wellington começou a me olhar diferente. Foi aí que eu pensei, falei, nossa, isso aqui funciona, tá dando certo, então eu vou continuar. E aí, continuei, né, montando essas peças aí do quebra-cabeça e aplicando no meu casamento. E aí, eu comecei a perceber que o Wellington, ele tinha um outro olhar pra mim. Ele começou a perceber, e eu descobri isso, que ele começou a entender que eu tava sendo feliz independente dele. E que se ele quisesse me acompanhar nessa felicidade, ele precisaria mudar alguns comportamentos. E aí ele começou a mudar. E eu conduzindo essas mudanças, eu conseguindo conduzir essas mudanças, encaixando essas pecinhas. E aí a gente começou a tirar cada uma daquelas sujeiras, cada uma daquelas questões que antes a gente não conseguia resolver, a gente começou a trabalhar cada uma delas e foi resolvendo uma a uma. Hoje, eu e o Wellington, a gente tem um casamento que a gente fala, nossa, como que pode, né? A gente ter começado daquele jeito, todo atropelado, essa questão das finanças que era tanta briga pra gente hoje, a gente conversa e é muito engraçado. A gente não fala o meu dinheiro, o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. São as nossas coisas, são os nossos bens. A organização da casa, eu tenho um filho, né, o Pedro, de 4 anos. Hoje, o Wellington sai catando aqui os brinquedos do Pedro, as baguncinhas dele. Por quê? Porque ele entende que a organização é uma coisa que é importante pra mim, que a bagunça me tira do sério. Hoje, eu consigo ser uma pessoa mais econômica. Eu consigo entender essa situação, porque eu sei que isso é importante pra ele. Então, o que começou a acontecer? A gente começou a se lapidar um pro outro. E hoje a gente sente que a gente tem os nossos projetos, a gente constrói os nossos sonhos juntos, a gente enfrenta problemas juntos. E hoje a gente pode dizer que a gente tem um lar, uma família que a gente construiu, que a gente pode se orgulhar. O Pedro, com certeza, se orgulha da mãe e do pai que ele tem. O Wellington se orgulha da família que a gente tem. E, principalmente, eu me orgulho de não ter desistido da minha família, de ter lutado até conseguir pela minha família. E olhando pra trás, eu consigo identificar claramente quais foram os comportamentos que me levaram a esse casamento à beira do divórcio e conseguiram fazer com que a gente recuperasse o nosso casamento. Olhando pra trás, eu consigo claramente juntar essas peças de novo. Por isso que eu criei um método que para mais pessoas replicarem, para mais mulheres replicarem. E quando eu converso com mulheres, eu percebo que esse padrão, ele sempre acontece. E é por isso que eu tô dividindo isso com você hoje. Porque eu sei, eu já senti na pele, eu sei o quanto dói. A gente tá no meio desse furacão sem conseguir achar uma saída. A gente tentando ficar bem ali com o marido e não dando certo. Tudo que a gente tenta, parece que a gente dá com a cara na parede. É como se a gente tivesse um labirinto, que a gente estivesse tentando achar uma solução e não consegue. Então, por isso que eu tô dividindo isso aqui com você. Porque me dói ver, sabe, uma família sendo destruída, porque as pessoas não conseguiram, né, o homem e a mulher ali, o casal, não conseguiam encontrar um meio daquilo dar certo. E quem sofre não é só o casal, é a criança. Você imagina agora a gente... Sabe o que você pode fazer aqui também? Você pode deixar eu sei que aqui você está fazendo tipo live, né? No CPL, você pode deixar mais afastado um pouco. Tipo, você numa mesa, sabe? Porque a gente, muito tempo com a pessoa perto, você está vendo que está bem pertinho aqui da câmera, né? Começa a dar uma má impressão. Eu não sei explicar o que é o que eu estou sentindo agora, sabe? Parece que tá muito perto. Dá vontade de fazer assim um pouquinho? Você acha, então, que eu tinha que ficar mais distante, assim? Isso. Tipo assim, do jeito que você tá aí. Tá. Aí, isso. Tá bom. Tá? É um detalhinho, tá? Mas agora a gente tá falando de 4 vídeos, né? Então pode diminuir a visualização. Tá bom. Chegando no Natal, um casal que tá se divorciando, uma família que tá se desfazendo, essa criança tem que ficar sem o pai ou sem a mãe. Então, por isso que eu tô dividindo isso aqui com você. E a gente vai começar aqui falando de uma coisa muito importante que você precisa entender, e eu vou te ajudar nisso. Vou te ajudar a entender como funciona a atração na cabeça do homem, na cabeça do seu marido. O que acontece, né? Então, aqui, ó, a ponte, que dá para melhorar essa ponte. Então, agora para você saber como, você
pode salvar seu casamento aí, retoma Roma. Mesmo que ele esteja na beira do abismo aí, na beira do divórcio, você precisa entender uma coisa. O cérebro masculino tem um funcionamento. E você precisa entender esse funcionamento para você conseguir aplicar isso e fazer e ter resultado. Com esse método que eu vou te ensinar. Percebe que você faz a ponte? Sim. Eu também senti que faltou. Da época das cavernas, o homem, ele trouxe na sua memória, ele gravou na sua memória e ele trouxe ao longo da evolução um instinto dele de ser explorador. O homem, ele é extremamente atraído pelo mistério. E além desse instinto explorador que ele trouxe gravado na memória, ele trouxe também o instinto caçador, o instinto competidor. E esse instinto, ele é muito mais presente no homem do que na mulher. Por quê? Porque na época das cavernas, quem ia à caça, quem tinha que competir com a mesma espécie pela presa, era o homem e não a mulher. Por isso que o homem, ele tem esse desejo de alcançar, ele tem esse desejo de conquistar, ele tem esse desejo de caçar. Quando você olha o cérebro do homem, tem duas partes, tem duas regiões cerebrais que elas se acendem quando ele é exposto à atração. E tem outras duas partes que elas se apagam também quando ele é exposto a essa atração. Essa região que apaga quando ele é exposto à atração é a região responsável pelo medo, pelos juízos de valor, pelas críticas. E por que essa região se apaga? Porque naquela época das cavernas, o homem, para ele conseguir caçar, ele não podia hesitar, ele não podia ter medo. Então, se ele fizesse algum juízo de valor do tipo, será que eu vou sobreviver? Será que... O que é juízo de valor? Trazer essa clareza. Deixar mais claro isso. Fala de outra forma, uma forma que qualquer pessoa consegue entender, tá? Tipo, ele não pensava no medo, por exemplo. Ele não pensava no medo, ele só ia e fazia, né? Tipo isso. que eu vou conseguir? Ele não conseguia. Ele hesitava e aí ele era morto pela... Hesitava também, não use. Usa, o que acontecia? Fala do jeito que a sua mãe, sua avó iria entender. presa, ou ele não ganhava ali alimentação para levar para sua família, para sua prole. Então, ao longo da evolução, ele teve que vir desativando essa região cerebral para ele não hesitar. E é a mesma coisa que acontece na atração. O homem... Tá vendo como que quebra? Porque eu mesmo não tenho o costume de falar hesitar. E eu não me conecto com essa palavra. Aí eu já não sei se eu entendi. Sabe assim? Uhum. Sim. Talvez eu poderia trazer essa palavra e explicar, ou é melhor só trazer o significado? Não, traz o jeito popular de se falar isso. Tá? Qual que seria o jeito mais popular de se falar hesitar? Eu não ia pensar duas vezes. Não ia pensar duas vezes. Entendeu? A essa atração, ele apaga esse juízo de valor. E isso explica Também não dá para entender, tá vendo? porque o homem ele é facilmente influenciado. Isso explica o motivo pelo qual, mesmo ele sabendo que ele está errado, ele não faz esse juízo de valor, ele não faz essa distinção nesse momento de que ele pode perder a família, de que ele pode estar jogando toda a vida dele para o alto. Então, isso acontece na cabeça do homem. Isso faz parte da evolução e é muito mais presente no homem do que na mulher. Então, se no seu casamento, se você vive hoje com seu marido e você não tem mais um mistério, se você não tem mais a sedução, se você não tem mais conquista... Ó, aqui dá para melhorar também, tá? Eu acho que nem levar para a mulher, nem levar para a pessoa, explicar isso de um jeito. Então, o homem, ele é movido a mistério, a conquista, aí você explica. Aqui está o motivo do homem ir procurar outra mulher, por exemplo. Uhum. Porque se ele não encontra isso em casa, de alguma forma, instintivamente, ele vai buscar fora. Uhum. Né? Então, sem colocar a pessoa aqui, que você está dando conteúdo. Você pode dar exemplo. Por exemplo, quando você chega em casa e... aí você pode dar um exemplo da vida real, né? No conteúdo. Mas... dá para deixar mais atrativo esse conteúdo dessa forma, ao invés de colocar a pessoa, entendeu? Acho que eu não entendi. Como assim não colocar a pessoa? Ó, vou rodar aqui de novo, tá? Peraí. Tá. Veja. E no seu casamento, se você vive hoje com seu marido e você não tem mais um mistério, se você não... Você está jogando para a pessoa, não é isso.
tem que explicar, você está dando conteúdo aqui. E o conteúdo é, o homem é movido por isso, isso, isso. Eu vou dar um exemplo para você. Dá um exemplo da vida real. Tá? Tá, entendi. Vamos ver. Mais presente no homem do que na mulher. Então, se no seu casamento, se você vive hoje com seu marido Agora. e você não tem mais o mistério, se você não tem mais a sedução, se você não tem Dá exemplo. Então você chega em casa, por exemplo. Chega em casa, toma um banho e coloca aquela camisetona. Tipo, E sempre faz a- narrando, não falando você, mas tipo, se a mulher chega em casa, imagina a mulher chegando em Isso. casa, aí tá com aquela roupa toda desleixada. Aqui você pode falar, imagine você. Aqui você pode falar. Qual que é o problema do que você falou aqui? Só para acho que deixar mais claro. Aqui você está falando no genérico da pessoa, mas no genérico. Eu quero que você explique o conteúdo. Então, se o homem é movido a sedução, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eu vou dar um exemplo para você. É uma outra via de explicação. Por exemplo, você chega na sua casa, toma o banho, coloca aquele pijama furado, aquela roupona larga. Quer dizer, você está ativando o instinto do seu esposo? Aquilo que ele busca, que isso é dele. Não é o seu esposo, é do homem. Isso é do homem. Então, aqui, quando você faz isso, você não está ativando tal. Então não quer dizer que só vestir uma roupinha bonita vai funcionar? Não. Só estou falando para você pontos que vão fazer você chegar na Roma. São pontos. Presta atenção aqui, que não acabou ainda. Aí você vai para o próximo. mais conquista, o que acontece? Esse homem, por não usar mais esse instinto, ele começa a sentir tédio e ele quer procurar suprir esse instinto fora da relação. Aí, aqui é como se você estivesse exemplificando. Legal? Ele procura suprir esse instinto em outros lugares, de outras maneiras, porque dentro do casamento ele não tá conseguindo. Entende? E aí você pode falar assim pra mim, Carol, então, como... E aqui está o motivo dele ir jogar bola de final de semana e deixar em casa. Aqui está o motivo dele preferir, do meu esposo ter preferido ir lá cuidar dos carros antigos lá e me deixar em casa. Você está entendendo? O que aconteceu no meu casamento? Ele acabou se engraçando com uma pessoa, ele fala que ela supre tudo que ele quer, então já era, acabou pra mim, é isso? Eu quero te dizer que não, e eu quero te dizer que agora eu quero te dar uma injeção de ânimo e entusiasmo, porque nem só de desejo vive o homem. É muito importante você entender isso. O que acontece? Aqui dá para a gente estruturar melhor esse conteúdo. Pensa comigo. Então, história tá ok, tá? Conteúdo. Dá para a gente usar assim, ó. Eu vou mostrar aqui pontos, como funciona o cérebro do homem, e você vai começar a entender. E você já vai começar a entender coisas que você está fazendo aí que não está funcionando. Na verdade, não é jeito errado, mas é uma grande descoberta, né, que você trouxe aqui. Então, a primeira coisa, então, para a pessoa entender, você precisa sistematizar, você precisa estruturar, tá? Então, a primeira coisa que você vai falar é sobre os instintos. É instintos, né? Instintos? IMS. Né? Assim, né? Isso. Nossa, acho que eu nunca escrevi essa palavra. Instintos. Então, aqui, de caça, de caça, você falou vários ali. Falei, caça é um instinto, tem um instinto explorador, Explorador. conquista. Conquista. Legal. Esse aqui é o primeiro ponto do cérebro. Segundo, eu estou tentando Aí achar agora, uma... que Pode falar. agora eu ia continuar no conteúdo falando que ele tem um instinto protetor, que é o que ia vir na sequência, né?
Vamos lá, exemplos, peraí. Aqui a gente pode falar assim, ó. Então, instinto de caça. Eu acho que daí aqui o conteúdo ele pode ser. Eu vou assistir um pouquinho mais, mas acho que dá para a gente estruturar de um jeito que fique mais claro, tá? Essas coisas, porque tá bem legal o conteúdo, só pensando em trazer dentro de uma estrutura. Além do instinto explorador, o homem também traz da época das cavernas, desde ele traz gravado aí na sua memória, no seu cérebro primitivo, o instinto de provedor. O homem, ele deseja ser o salvador da prole. Ele deseja conquistar território para sua família. Provedor. Ele deseja ser valorizado. Ele deseja ser valorizado pela sua coragem e por prover para sua família. Foi feito um estudo num jornal internacional de medicina em que eles fizeram um experimento para descobrir se as regiões do cérebro responsáveis pela atração eram as mesmas responsáveis pelo amor. Então, o que eles fizeram? Eles coletaram alguns indivíduos, né, para fazer o experimento, e para esses indivíduos, num primeiro momento, ele expôs esse indivíduo a imagens eróticas. Depois, num segundo momento, ele expôs esses indivíduos a imagens da esposa. E eles registraram a atividade cerebral dele nesses dois momentos. E o que eles concluíram? Que as regiões cerebrais responsáveis pela atração e pelo amor, elas são regiões diferentes. A região cerebral responsável pela atração é a mesma região responsável por outros prazeres comuns, como comer, como jogar futebol, como jogar videogame, como viajar. Já a região responsável pelo amor, ela era uma região muito mais complexa. Quer dizer, por isso que os homens muitas vezes vão para pornografia, né? E às Olha vezes que interessante. encontra fuga no trabalho ou em qualquer outra coisa, futebol, videogame. Então, só para você me ajudar a construir isso, o que eu quero fazer? Eu quero trazer esses pontos e exemplos, porque ela vai se encaixar em algum desses, Tá, entendeu? certo. Então, aqui a gente trouxe, meio que trouxe tudo, né? Já, de cara. É, eu quis Caça, separar assim, por exemplo, eu quis separar que a caça, explorar e conquista, a amante conseguiria suprir. Essa foi minha ideia. E o provedor, a amante não supre, quem supre é a família. Que é isso que eu concluo no final, que é na família que, se a mulher tiver sabedoria de trazer essa conquista dentro do casamento, ele não precisa procurar fora, ele vai ter dentro da família. entendi, mas aqui ainda dá para a gente explorar mais isso. Tá. Caça, então, lá na época das cavernas, tal, 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 tal. Dá um exemplo da vida real. Então, é o desejo da relação com a esposa, da intimidade ali com a esposa. É isso, de tudo que está à volta dele. E aí, como a gente está falando de casamento, agora é assim, se você... existem formas de mostrar para o seu esposo que você não está na dele 100%. Você está entendendo? É mais ou menos isso, né? Uhum. E aí Ele é já não, todo... você já não está conquistada, porque se você fica no pé dele, é como se ele não precisasse mais te conquistar, não precisasse mais caçar. Exato, é dentro disso que eu estou querendo estruturar. E aí cada coisa Trazer um exemplo. vai dar um exemplo da vida real. A explorador, se você é uma pessoa previsível, você não ativa o explorador que tem dentro do seu esposo, que Aí, por exemplo, é... se você é uma mulher que acorda, arruma sua casa, vai trabalhar, volta e assiste novela, você não tem. Se você não explora, eu não sei como dizer isso, talvez trazer a parte de autenticidade, só que aí falaria uma palavra muito. Você não está trazendo nada que tem aquela coisa das emoções, né? O homem, ele fica num casamento, e eu falo que eu entendi isso também, que eu ouvi uma explicação sobre isso, que o homem ele fica no casamento, e a mulher fica no casamento também, desde que tem esse jogo da corda bamba, né? De ambos os lados. Então, assim, se eu não conquistar, eu perco no lado do homem. E a mulher
Será que ele também está 100% assim, na minha? E quando fica nessa corda bamba é onde o casamento não cai nessa rotina. Então, o homem sempre está nessa busca da caça, da conquista. Acho que caça e conquista pode estar junto, Sim. né? Aham. Aqui, ó, explorador tem a ver com explorar novos. Então, às vezes, naquele lugar que eles estavam, lá no nome das cavernas, naquele lugar que eles estavam, já não tinha mais tanto alimento. Então, o que que ele fazia? Ele ia em busca de algo novo, busca de coisas novas. Uhum. Então, aqui também é uma coisa que dá para dar exemplo. De repente, Provedor, aqui entra a mulher que ganha mais que o homem, né? A mulher da que mulher não valorizar também o que o homem faz. Ou, de repente, até colocar, ser valorizado aí também. Por um outro, entendeu? Então, você entendeu a estrutura que eu estou propondo aqui? Uhum. Não é nada tão diferente daquilo que você já está fazendo. Acho que eu mantenho Porém, esse conteúdo mesmo, posso manter. pode, dando esses exemplos da vida real e deixando mais simplificado e estruturado dessa forma aqui, tá? Daí a pessoa vai falar, tá, agora eu entendi tudo isso, mas como é que eu aciono isso? Aí a aula 2. Na aula 2 você vai saber qual é, aí a gente vai montar o conteúdo da aula 2, que são os pilares do método. Tá. Certo. E esse estudo de caso que eu trouxe entraria onde ou não entra? O que você fala Da, aqui mesmo? da pesquisa que tira foto do cérebro e vê que as regiões cerebrais são diferentes, ou você acha que não precisa? Não, eu acho que tem que colocar, e aí você tem que falar assim, porque tem muitos homens que têm vício em pornografia mesmo, né? E aí eu acho que aqui é um ponto também que você pode tocar na ferida. De pornografia como um caso de a pornografia que você falou que é do cérebro e tal. Então, assim, da novidade, né? Da novidade, do prazer, do tédio. Sair do tédio. Então, muitos vão sair do tédio jogando bola, saindo com os amigos, deixando você em casa, né? E muitos vão sair do tédio, por exemplo, com a pornografia, que é onde... E, ó, inclusive, estudos mostram que, né? Pornografia ou amantes, né? Aí você pode dar o exemplo da pornografia e amantes como sair do tédio. Tá. Estou montando junto com você aqui também, para a gente... Vamos ver. Uma região que envolve processos de valorização. Então, quando você olha assim, a esposa competindo com uma oferta de mulheres que podem, né, tentar seduzir o seu marido, quando você tem essa competição, a esposa, ela vence. Sabe por quê? Porque a família, a prole, ela é uma vantagem evolutiva pro homem. Por quê? Além dele ter a oportunidade de ter, dentro desse casamento, a atração, ele também tem a oportunidade de ter esse senso de valorização. É no lar, é na família que ele consegue unir essas duas coisas. De valorização. Aí é uma outra coisa também, necessidade de valorização. Ele entra no Talvez pode colocar outro. valorização. Você pode fazer o gancho, entendeu? Do estudo, de sair do TED e tal. Inclusive, aqui também tem a ver, a família sempre ganha quando você sempre tem um ponto a mais quando diz respeito à família. Aí você explica isso. Só que se você não sabe ativar isso, de nada adianta. Entendeu? Se você é mulher que chega em casa aí, ó, crítica no marido, e crítica, e crítica, e crítica, ou seja, não vai ativar. Beleza? Tá claro isso? Tá. Eu tinha pensado também, mas eu não sei se daria para encaixar aí também.
porque como o meu método ele tem esse pilar, né, de entender a cabeça da pessoa, a mulher se conhecer, e tem o pilar também espiritual, eu queria trazer alguma coisa relacionada a isso também. Porque eu escuto muito do meu avatar assim, ele tá com amante, que ela é isso, ela é aquilo, e essa esposa, ela não tira a amante da cabeça. Só que o que acontece? Tem uma coisa que eu acho que até pouca gente fala, eu não sei, na verdade, que tem a questão da batalha espiritual. Não é só o homem e a mulher, mas tem essa questão de quando Eu na luta sei. pelo bem e o mal, o mal ele vem através de uma peça qualquer. E essa peça qualquer é a amante. Só que a mulher, a esposa, ela dá muita relevância para essa amante, mas ela é só uma peça que o mal usa para conseguir atacar a família. Então eu queria trazer isso de alguma maneira. Eu vi alguém falando nas redes sociais. Por que que a família ela é tão atacada espiritualmente? Eu não lembro Exatamente. quem foi. A família ela tem um poder gigantesco, Por né? i- E ele explicava isso. e tem até, Vânia, tanto na minha história, e como relatos de alunas que, enquanto elas tentavam recuperar o casamento e elas faziam oração, o marido, por exemplo, o Wellington, ele tremia, ele não conseguia falar o Pai Nosso. Tipo, tem homem que vomita, que não consegue. Então, é uma questão espiritual muito forte. Então, eu queria trazer Agora, isso. o que que não dá é para você achar que tipo assim, dá até para você falar assim no fechamento. O que não dá é só para você achar que é espiritual, que só rezando você vai conseguir arrumar a coisa, porque não é. É comportamento junto com a parte espiritual, entendeu? Uhum. Porque eu conheço mulheres que recorrem só à espiritualidade É, é. e não resolve, Uhum. só na Tem espiritualidade. que ter as duas coisas. É porque eu recebo também muitas mulheres que não recorrem à espiritualidade do jeito que tem que recorrer. Então, elas acham que elas fizeram uma feitiçaria para elas e rezando vai resolver. Não é assim, entendeu? Uhum. Então, tem essa questão também, que a pessoa ela não está rezando, ela acha que só com o comportamento resolve. Então, nenhum nem É, outro. isso. Então, aqui você pode dar exemplos de que fazer o fechamento disso sim, com essa parte espiritual. Família é algo que é muito tentado espiritualmente, né? Só que não sei a palavra certa, tentado, Cada. enfim, tentada espiritualmente. E aí se explica por quê, e que não é só isso que vai resolver, que existe um conjunto de coisas, que é entender o comportamento do homem e depois explicar aí que a família tem essa parte espiritual também. Aqui você não vai ensinar nada, aqui você só está trazendo conteúdo para mostrar que existe essa questão do comportamento e que existe essa questão do comportamento e só que ela entender isso daqui não vai fazer ela mudar, porque ela vai mudar com o método, né? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum. Isso daqui é apenas a descoberta, a grande descoberta, tá? Então, vamos lá. E aí o CPL1 ele termina com assim, agora você precisa ativar, né? Como ativar, que aí é a curiosidade para o CPL2, É né? antecipação. Antecipação é agora que você entendeu como é que funciona esse comportamento, você precisa entender como é que você ativa isso, né? Então, agora que você já entendeu como funciona o comportamento instintivo do homem, ou seja, como funciona a cabeça dele,
como funciona a cabeça dele? Agora que você já entendeu como funciona o comportamento e sentido do homem. Ou seja, como funciona a cabeça dele e, e como a família sofre o ataque espiritual. Eu preciso na aula 2, você vai entender como é possível ativar esses instintos do homem e acabar e restaurar seu casamento, né? Isso, recuperar seu casamento. E recuperar. O seu casamento. Beleza? Vai de ver seu casamento. Essa é a ponte para o CPL 2. Ô, Vânia, e aqui ainda no CPL1, você acha melhor eu falar primeiro dessa questão espiritual para fazer a ponte que você falou assim, mas não é só rezando que resolve, tem outras coisas no cérebro do homem, e aí trazer o do cérebro? Não, acho que melhor trazer o instinto mesmo, porque pode levantar uma barreira religiosa antes da hora, sabe? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer essa questão instintiva, daí você fala assim, tá, mas muitas pessoas me perguntam, e a parte espiritual? Gente, a parte espiritual, ela tem total ligação com esse processo. Então, não é só a parte instintiva do homem, mas sim... Legal, muitas pessoas me perguntam fazer esse gancho, né? Isso. Como você vai... Tá, beleza. Aí, quais são os pilares do método mesmo, Carol? Conhecendo o marido e a si mesmo. O segundo é o amor à luz da Bíblia. O amor à luz da Bíblia, né? O casamento à luz da Bíblia, talvez melhor. E o terceiro é as linguagens do amor, né? Esse livro é muito bom, né? É, muito bom. É que aí, eu não sei se de repente a pessoa vai até achar que é só isso aí, porque nesse terceiro pilar é onde eu ensino a se comunicar, não só relacionada a essas linguagens, mas também num diálogo, como conduzir o diálogo, como levar para um acordo. Então, não sei se esse terceiro pilar eu até mudaria o nome para não confundir com isso. De repente pode ser a comunicação no casamento, né? Então, aqui você vai explicar cada um desses pilares, tá? Então, assim, ó, conhecendo o marido a si mesmo. Por que esse pilar é importante? Não pode esquecer lá dos instintos lá, fazendo sempre o link, né? Com eles. Por que ele é importante? Gatilho da razão. Por causa disso, disso, daquilo. Por causa disso aqui, aquilo lá. Então, aqui é o conteúdo do CPL
Dois tem que estar sempre linkando o gatilho da razão. Se tiver prova, evidência científica, perfeito também. Aí, Vânia, no caso, por exemplo, eu poderia trazer assim que é importante conhecer como funciona o cérebro do marido para você conseguir conduzir ali o seu casamento. Porque se você não sabe como funciona, se você não sabe que se não tiver o que tem que ter no casamento, ele vai procurar fora, nesse sentido. Seria? Na verdade, aqui você vai entender. Por que que isso é importante? Porque aqui você ativa, sempre trazendo também, que já explicou o que que é o instintivo, só não pode ficar repetitivo, né? Como você ativa. Por exemplo, como é que eu faço para ativar o instinto provedor, sendo que eu ganho mais na casa? Aqui você vai entender, sacou? Uhum. Por exemplo, eu posso falar, nesse caso, vocês têm que. Eu explico, por exemplo, vou te explicar para ver se eu posso falar isso. Uhum. Para ativar o instinto provedor, o dinheiro ele tem que ser dos dois, porque aí não vai ter esse negócio de um ser mais valorizado que o outro, não? Pode ser. E aí vocês fazerem planos juntos com aquele dinheiro. Vocês, né? Eu sei porque assim, hoje o meu marido trabalha comigo, né? O Paulo trabalha aqui na empresa. E o marido da Vanessa também. Então, só que a gente, nada disso ia existir se não fosse eles também, entende? Então, Sim. sempre trazer esse argumento e mostrar e fazer planos e sempre junto para poder equilibrar essa balança, porque é fácil desequilibrar isso. Isso é real mesmo. Então, Posso aqui você trazer pode um exemplo aqui? Por exemplo, antes eu e o Wellington trabalhávamos, nós dois trabalhávamos com renda fixa. Aí eu abri mão, eu saí da renda fixa para empreender e esse plano é nosso, né? Uhum. É um objetivo nosso. Isso. De repente eu posso Talvez trazer. eu não traria esse exemplo aí, porque eu acho que é pouca gente que tem isso. Ah, tá. É Entendi. menos pessoas, né? Então, acho que trazer algo mais, algum instinto, um instinto aqui mais forte, que é o da caça, pode ser o da. Entendeu? Que é o que a pessoa mais vive, provavelmente. Então, acho que vai ser da caça. Eu posso falar da questão da mulher tá sempre empurrando com a barriga, que tá na intimidade e fica deixando para depois. Pode. Tá, eu vou pensar nisso daí. Mas Mas acho eu que o entendi, fundamento você entendeu, né? Que sim, tem que trazer trazer aqui. aquele conteúdo, como ativar conteúdo do CPL1 aqui, né? Isso. Só que você não vai explicar todos. Você vai mostrar que existe uma forma de ativar. E eu vou dar um exemplo de um para você entender. Lógico, tem os outros, mas seria impossível mostrar todos eles aqui. Ah, Entendeu? entendi. Bom, Traz um. É muito importante a evidência visual. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. Olha só o que diz esse estudo. Olha só o que diz essa estatística. Olha só o que diz esse noticiário. Olha só, tá? Por que casamento à luz da Bíblia é importante? Por que esse pilar é fundamental? uhum. Aí você pode trazer. Aquela questão espiritual, mas aí não pode repetir, né? Aí tipo, casamento à luz da Bíblia. Lá não é só isso também. É importante, mas não é só isso. Aí aqui você pode trazer mais aprofundado. Olha só o que diz tal passagem da Bíblia. E quando você entende isso, você começa a trazer isso para o seu dia a dia. E aí você traz esse argumento mais aprofundado nesse sentido. Mas como é que eu aplico isso na minha vida, na prática? Aí você tem que entrar no curso, né? Aqui você vai mostrar que tem um caminho. Dá exemplos, tá? E o que é essa linguagem do amor aqui? Aqui é na comunicação, né? Porque os casais, eles pecam na comunicação. De falar o que quer, o que não quer, os limites.
de se algo Aqui. magoou, não fala. Ó o meu cachorro aqui, folgado. Ai, que bonitinha. Ai, eu tenho um também que, quando eu faço análise lá de casa, ele quer subir, quer deitar. O meu é um golden, sabe? Sei. Ai, meu Deus, Nossa, terrível. é um meninão. É, criança. É definir limites, isso na comunicação, entrar em acordos, né, sobre situações delicadas, que a pessoa Conversas vai. difíceis, Isso. Em conversas entrar em difíceis. acordo. Conversas difíceis, porém necessárias. Ali na Bíblia, eu posso falar também sobre o perdão, sobre o egoísmo. Ótimo, perfeito. Então aqui você pode destrinchar, mas só não ensina como faz, tá? Você tem que mostrar, olha só essa lógica, existe, ó, existe um caminho para você colocar isso, ativar isso. Pode dar exemplos, pode ensinar uma coisa, só que você fala que aquilo só é apenas um dos passos que vai ajudar ela, tá? Tá fazendo sentido isso? Sim, com certeza. Eu acho que meu grande desafio aqui vai ser trazer essa estrutura que você está sentindo falta, sabe? Que é inclusive uma coisa que, para dar aula para as alunas, eu peno um pouco, sabe? Essa didática, né? É, porque senão, o que não pode ficar? Não pode ficar conselho. Ela achar, ficar superficial, sabe aquela coisa superficial? Uhum, Tem que aprofundar e trazer lógica, uhum. tá? Trazer uma lógica. Conteúdo do CPL3. Eu gosto muito de perguntas e respostas, mais mapa. O que seria Ah, os isso? dois juntos? Mas esse mapa não é o mapa que é o mapa que existe. É assim, ó. Mas você não conhece meu marido. Ele é muito difícil de lidar. Será que eu vou conseguir aplicar esse método? Aí, aí você vai falar, sim, por quê? Porque esse padrão instintivo, ele é para todos os homens e tal, não sei o quê, não sei o que. As pessoas falam. Inclusive, na formação completa que eu preparei para vocês, eu vou explicar no módulo 1 como que você mapeia tal coisa assim, assim, assado. Entendi. Então, o mapa para resolução, entendeu? Ah, tá. Entendi. E aí você começa a mostrar que existe uma forma de resolver isso, entendeu? Uhum, uhum. Então, aí você vem com os entregáveis depois, né, tudo, mas mostrando que lá, não se preocupe, que vai ter uma forma de você resolver essa pergunta sua aí. Uhum. Não precisa ser todas as objeções aqui, aqui são objeções, né? São objeções que você vai transformar em perguntas, quebrar essas objeções ali. Não são todas as objeções que você precisa encaminhar para os módulos, mas uma ou outra que você conseguir fazer isso, a pessoa já vai entender, Ah, legal. tá? Uhum. Mais. Eu acho que é isso. No final de cada módulo não, de cada conteúdo, você vai colocar assim, ó. Vai deixando a sua dúvida aqui abaixo da aula. Eu não sei se você sabe, mas nos CPLs tem uma página que a gente chama de blog, né? De lançamento. Uhum. Normalmente a gente coloca os comentários embaixo da aula. Um campo que dá para a pessoa deixar o comentário dela.
tá? E aí você fala assim, olha, vai deixando as suas dúvidas aqui, porque lá na aula 3 eu vou estar respondendo as maiores dúvidas. Na verdade, são as maiores objeções, não são as dúvidas, entende? Só Sim. que só para fazer o pessoal ir para lá depois. Tá. Então, na aula 1 você faz isso, na aula 2 também, tá? Carol, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que a gente não falou? Na minha opinião, tá? Quando a gente sai de um lançamento de semente e constrói o clássico, é mais rápido do que fazer uma análise de clássico. Entende? Eu fiz análise de um webinário, né, seu. Então, é mais fácil, é mais rápido, porque constrói a ideia central, né? Então, por isso que é um pouco mais rápido quando faço análise, sai do semente e vai para o clássico, que é o que a gente fez agora. Uhum. Mas eu acredito que a gente conseguiu a ideia central dos 3 CPLs aqui. O CPL1 a gente construiu, tá legal aqui, só teve 2 ajustes, que é o Imagine e a prova aqui, né, que a gente melhorou ele. E o conteúdo, que a gente estruturou ele, né? Uhum. No CPL2 a gente vai trazer aqui essa lógica de por que que é possível ativar isso, Uhum. né? E exemplos de como isso pode ser ativado. E no CPL3 a gente usar perguntas e respostas, que é quebrando a objeção da será que é para mim mesmo? Será que eu vou conseguir? Tá bom? Tá. E aí, Vânia, por exemplo, né? Como eu tô indo para o meu primeiro clássico, uma dúvida até que eu e meu marido ficou é quanto o ideal, assim, para o primeiro clássico é a quantidade de leads para atingir? Porque a gente tem medo de colocar um dinheiro um pouquinho maior, mas ainda está um pouco cru, ou não, se a gente tenta investir um pouco mais, captar um pouco mais. Quanto que é, assim, mais ou menos recomendado de lead para esse primeiro clássico? Olha, eu acredito que 1.000 leads é um número legal já para clássico. A gente fala 500 leads para o semente e 1.000 leads para o clássico. Tá Uhum. legal. Então, assim, eu investiria cadê quanto? 3.000? Eu investiria a mesma quantidade. Quer dizer, não aumentaria, não. Faria a mesma quantidade E aí tento de reduzir um investimento. pouco em... Melhorar essa qualidade da lead para poder melhorar a qualidade da lead para aumentar a conversão e diminuir um pouco o preço da lead para poder trazer um pouquinho mais de lead com o mesmo investimento. Não que esteja ruim, tá? Não tá ruim. Então, Certo. E eu posso, por exemplo, postar esses criativos que eu fizer para distribuir. Eu posso postar nas minhas redes, tipo YouTube, Instagram. eu não entendi. Esses criativos que eu vou distribuir para Ah, público frio e tudo mais, eu posso postar no orgânico, nas minhas redes? pode, pode. Só não esquece de arquivar depois que terminar o Ah, lançamento, tá. Mas tá? é uma maneira de captar, né? Sim, tá? Certo. E outra coisa que eu queria te perguntar também é, por exemplo, os entregáveis, né? Hoje eu estou fazendo as aulas em grupo. E aí eu estou pensando em deixar, os meus entregáveis são 5 aulas em grupo, 2 sessões individuais, e aí eu dou um acompanhamento de WhatsApp por 6 meses. Aí, qual que era a minha ideia agora? Como essas aulas, essa primeira aula que eu já tive com as alunas, ficou muito legal, sabe? Elas criou uma comunidade muito legal. Tanto é que uma aluna que não participou, ela assistiu a aula, ela falou, nossa, eu me emocionei com o depoimento da menina tal. Então, essa questão da comunidade, eu vi que ficou uma coisa muito forte. Então, eu pensei de deixar essas aulas como entregáveis, e aí, só incluir mais umas 2 mentorias em grupo e 2 Uhum. mentorias individuais.
Você acha que... Não tem problema. Se você, o que você achar necessário para ter o resultado da Roma, você pode colocar, tá? Não tem certo e errado nesse ponto aí. É mais como você vai apresentar isso para elas no script do lançamento do CPL3, né? E vídeo de vendas. Então, ali você pode falar, eu vou dar um combo para você das análises da última turma, entendeu? Você pode, que vai te ajudar a ver que você não está sozinha nessa, que também tem pessoas. É como você vai vender isso, que é o É um que negócio. vai dar valor, né? É que eu tô começando a pensar assim, na hora que começar a escalar, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir entregar, né, Não, 5 aulas. Então, assim, aí eu reduziria. Eu entregaria 2 só com o complemento do que faltou do que eu já fiz, né, nessa turma. tá. Pode. E aí, se você quiser fazer nessa turma, na próxima turma, pensando em aproveitar essas aulas, você não interrompe no meio, você dá o conteúdo inteiro e deixa para o final o comentário, entendeu? Aí corta só o início e o final. Mas eu não poderia entregar com elas falando também? Porque eu acho que isso que foi o negócio. É que foi no Pode. meio, entendeu? Foi meio no meio. Eu lembro que eu até vi esse modelo num curso que eu comprei do Vitor Damasio, do CCZ dele, que foi antes do Érico que eu comprei, que a aula dele era uma mentoria, e essa mentoria, o pessoal falando e ele respondendo, e a gente Pode assistindo. também, pode também. Isso daí é um detalhe que você pode depois regravar, ou se achar que não funciona, né? Dá para fazer de várias formas, Dá para não tem tentar erro. isso, né? Dá. E só mais uma dúvida que eu queria tirar, que eu não sei assim da sua experiência, que agora que a gente vai começar no Google, né? E Uhum. lá no Google a gente tem a opção ou de usar um anúncio na parte de pesquisa ou do YouTube, não é? É, Eu queria tem saber, display também, tem display. e qual desses, assim, para esse nicho, você acha que funciona mais? Na verdade, o que que você vai ter que ver? O que está indicando lá dentro do SNA? Ah, O primeiro clássico, entende? Porque você tem pouco investimento, então tem que ver o que é. Eles normalmente o que indica lá é o que é para começar mesmo. Eu não entendi. sei falar para você qual é, Eu mas assim, olho lá. é que a gente faz tudo, né? Pelo valor de investimento que a gente usa, mas se eu falar para você, um orçamento seu não dá para fazer em tudo. Então, tem que ver o que é que eles indicam lá no SNA, porque eles já estudaram vários casos e já viu que funciona, né? Entendi. Não faz Tá? sentido. Daí Tá você pode certo, ver lá. então. Lá vai ter também tudo certinho, a aula que você tem que assistir para montar. Não desiste do Google, ele vai estar bem caro no início, mas não desista dele. Nem que seja para você pôr uma verba pequenininha, porque ele vai engrenando, Tá bom. tá? Tá certo, Vânia, mas já me ajudou muito, agora é colocar em prática. Isso aí. Carol, espero muito ter ajudado você aí nessa jornada. Tenho certeza que vai dar bom, Mas se Deus né? quiser. Ajusta aí as coisas e tem muita Uhum. gente para ser ajudada aí, É verdade. Obrigada, né? viu, Vânia? Ajudou muito. Imagina, querida, foi um prazer. Ó, beijo. Prazer. Vocês vão Beijo. estar no Mundo FL? Eu vou, meu marido não. Quer dizer, não sei, talvez eu compre para ele, vamos ver. Mas eu vou Ai, estar vale lá. a pena, viu? Se você Vale, conseguir né? levar ele. É que Nossa. ele trabalha na sexta, né? Então, eu não sei se. Eu vou conversar com ele. Porque eu já É. queria ter comprado o Insider para ele, né? Mas ele falou, Carol, eu tô sem tempo, porque como ele trabalha, mas eu acho que lá no Mundo FL o Eric convence ele. Nossa. Dá um gás, menina do céu. Isso, a gente precisa ter esse gás do Uhum, casal, né? uhum. O meu marido, ele já foi. Nossa, o dia que ele foi, ele voltou doido, viu? É. Doido. É. Não, e o Érico, ele ama o Érico, ó, o Wellington, ele ama o Érico. Ele escuta o Érico falando, ele, nossa, ele é demais. Tanto é que foi o Wellington que comprou o Fórmula, nem fui eu. Ah lá. Ele que comprou para mim, porque eu estava seguindo outro método. Aí ele, não, Carol, olha Uhum. esse aqui, não sei o quê. Ele que quis comprar o Insider, e ele é mão de faca, hein? É o que eu falo lá.
É o que eu Ai, falo meu lá na Deus. história. Então, assim, é uma coisa que ele vê, né? Ele vê que funciona, ele vê que é íntegro. E o fato de estar lá no Mundo FL, isso vai, né, Vai, potencializar. Né? vai. Eu Ah, vou, que eu vou, vou, legal. vou buscar. Convença ele para ir, vai gostar, Você tá vai estar lá? bom? Vou sim. Ah, legal. Tá bom, então, Ó, Ana. beijo, querida. Beijo, tchau. Até, tchau. É.